E aí, pessoal, tudo bem? A gente usou as integrais triplas até agora para resolver alguns problemas puramente matemática, né? E agora a gente vai usar as integrais triplas para calcular a atração gravitacional que um corpo sólido V de massa m exerce em uma massa pontual colocada na origem. Se o sólido V é também uma partícula pontual, então, de acordo com as leis de Newton, a gravitação, a força que ele exerce, né, é dada por F igual a G M sobre a norma de R quadrado vezes um versor. É, tá? Então, aqui R é a posição da origem, né, até o ponto V, e o vetor unitário, R chapéu, é o R sobre a norma de R, né? É a direção, né, da força. Então, o que eu tenho a princípio é um corpo na origem, né? E eu quero saber a atração, na verdade, na origem, né? E um corpo está nessa posição V, essa distância aqui é, tá? Então, se o nosso corpo sólido V e o nosso corpo sólido V, portanto, né? Não for uma massa pontual, vai ter um problema, né? A gente tem que usar a integração porque a gente vai ter uma distribuição de massa, né? E não, então a aproximação de um ponto não vale, né? Nós nos concentramos em encontrar apenas o componente K da atração gravitacional. Então, todos os nossos exemplos vão ter o corpo sólido V colocado simetricamente, de modo que a sua atração seja toda na direção K, de qualquer maneira. Tá bom? Mas a ideia, se a gente quiser olhar as outras componentes, é só a gente poder generalizar, né? Repetir o raciocínio para as outras componentes. Então, para calcular essa força, a gente vai dividir o sólido V em pequenos pedaços, né? Tendo volume ΔV e massas ΔM. Né? Se a função de densidade é um delta de XYZ, a gente tem, né? Cada pedaço contido num ponto XYZ, a, a massa desse pedaço vai ser aproximadamente densidade no ponto vezes a volume, né, desse pedaço. Então, pensando nesses pequenos pedaços, eles sendo como essencialmente uma massa pontual em XYZ, e a força ΔF exerce nessa massa unitária, e, que essa massa unitária exerce na origem, né? Essa relação é dada pela equação da gravitação, né? É dada por essa equação, tá? E a sua componente K, ou seja, a ΔFz, é, portanto, ΔFz, comparando com a equação aqui de cima, em que ΔFz vai ser igual a G M, só que a massa é ΔM, né? Dividido por R quadrado, pela norma de R quadrado, né? Vezes a projeção, né? Em K. Tá? Então é isso. Isso se a gente der, né, em coordenadas esféricas, né? A gente usando as relações para as coordenadas esféricas,
a gente vai ter que delta Fz é igual a G cosseno de φ sobre ρ quadrado vezes delta vezes a densidade, né? Vezes delta V. Justamente porque quando a gente tem uma projeção em coordenadas esféricas, né? Nosso elemento de massa ΔM está aqui. Esse cara aqui. Esse cara aqui é o ρ. E esse ângulo aqui é o φ. Então, consegue a partir daqui. Isso aqui, simplificando, vai ser G vezes a densidade vezes ΔV dividido por ρ quadrado vezes cosseno de φ. Se a gente soma todas as contribuições da força para cada um dos elementos de massa ΔM e calculando os limites, né, a gente vai ter que a componente K da força gravitacional vai ser dada como a integral tripla, né, sobre o volume dessa expressão. G é uma constante, né, então a gente pode botar ele para fora. Cosseno de φ quadrado. A densidade é uma função de x, y, z, então ela fica dentro, né? Vezes dv. Tá? Se a integral ela tá em coordenadas esféricas, né? Então o dv é ρ quadrado seno φ de ρ de φ de θ. E a integral ela vai se tornar simplesmente g integral tripla de v delta cosseno φ vezes seno φ de ρ de φ de θ. Ok? Então vamos fazer um exemplo, tá? Um exemplo. Encontrar a atração gravitacional em uma metade superior de uma esfera sólida de raio A, centrada na origem, e a densidade dessa esfera vai ser dada por delta igual a raiz de x quadrado mais y quadrado. Então, como é que a gente vai resolver? Primeiro, o sólido, né? Então, o sólido tem uma densidade que é simétrica em volta do eixo Z, né? Então a força vai ter só a direção K, né? Então, a gente pode usar as relações que a gente encontrou para calcular a força na direção K. Primeira coisa que a gente pode tomar é que raiz de x quadrado mais y quadrado, se a gente passar para coordenadas polares, é R. E em coordenadas esféricas, é ρ. Então, a integral vai ser g integrando de 0 a 2π, integrando de 0 a π sobre 2, porque é uma semisfera, não é uma esfera, né? 0 a π sobre 2, integrando de 0 a A o seno ao quadrado de π,
cosseno φ d rho d φ d θ. Tá? Essa integral é relativamente fácil de calcular, tá? Essa integral vai dar π g dado sobre t. Então, próximo exemplo. Então, você já vê uma esfera sólida, né? Na verdade, uma calota esférica sólida, obtida cortando uma esfera sólida de raio A raiz de 2 por um plano a uma distância A, centro da esfera. Então, é a calota de esfera que a gente já está acostumado, né? A tratar. Então, agora a gente vai encontrar a atração gravitacional de V em uma massa pontual unitária, né? E o centro da esfera, que é uma massa no centro da esfera, tá? Massa unitária pontual no centro da esfera. A gente vai tomar a densidade como sendo 1. Então, para tomar a vantagem da simetria, né? A gente vai colocar a origem no centro da esfera, tá? Justamente para a gente poder se aproveitar da simetria. E aqui, né, a gente vai verificar que, de novo, né, o eixo Z vai estar cortando a calota esférica no meio, né? Então aqui, de novo, a gente só vai ter contribuição em Z. Tá? A gente vai usar as coordenadas esféricas e o principal problema é determinar os limites de integração. Se a gente fixa π e θ e deixa o ρ variar, a gente vai ter o raio que entra em V e que deixa a calota, né? Então, I vai ter Z igual a A, ou ρ cosseno θ, ou cosseno φ, perdão, igual a A. A conclusão, né, é que ele vai deixar a V justamente na equação com o ρ máximo, né, que é a raiz de 2. Então, o raio ele intercepta V nas duas formas, né? Tanto no intervalo A sobre cosseno φ, até o raio máximo, que é a raiz de 2, né? Aqui também, como é uma calota esférica, a gente vai verificar que φ vai variar de 0 a π sobre 4, né? Então, a determinação da força gravitacional também é bem simples, né? Vai ser G vezes a integral de 0 a 2π, a integral de 0 a π sobre 4, a integral de A cosseno φ, A de seno φ, cosseno de φ, de rho de φ. Tá. E aqui a gente, depois de integrar, né, com relação a ρ, né, e a θ, né, são os dois mais fáceis de fazer. A gente vai ter 2πg vezes a integral de 0 até π sobre 4 de A vezes raiz de 2 menos 1 sobre cosseno φ vezes seno de φ, cosseno de φ, de φ. Portanto, isso vai dar 2πgA vezes a raiz
sobre 3 vezes 3 raiz de 2. 4 menos 1. Tá? Ah, esse é o nosso. Ah, que a gente pode. Isso. Bom, uma observação é que o Newton ele provou que uma esfera sólida de densidade uniforme, massa m, exerce a mesma força colocando no centro da esfera. Desculpa, exerce a mesma força sobre um ponto de massa externo e um ponto de massa m colocado no centro de força no centro da esfera, tá? Centro geométrico da esfera. No entanto, isso não se generaliza para outros sólidos uniformes de massa m. Não é verdade que a força gravitacional que eles exercem sejam sempre as mesmas de um ponto de massa m em seu centro de massa. Então, a esfera uniforme a gente pode generalizar com um único ponto de massa m no centro. Então, a esfera pode ser simplificada uma massa pontual, se ela for uniforme, né? Mas os outros corpos não. Pois se assim fosse, né, uma massa de teste unitária colocada no eixo entre duas massas pontiformes iguais, M e M', elas deveriam ser puxadas para a posição média, enquanto na verdade ela vai ser puxada para a mais próxima das duas massas. Então a generalização não funciona. Eu vou deixar um exercício de aplicação. O exercício é o seguinte. Encontre a distância média de um ponto em uma esfera sólida de raio A de raio A, vou colocar assim, tá? Do centro, até B, de um diâmetro fixo, e letra C, de plano fixo através. Ok? Então é isso, a gente vai encontrar a distância média de um ponto em uma esfera sólida de raio A. Ah, vai ser do centro, de um diâmetro fixo e de um plano fixo passando pelo centro. Beleza? Então era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.